Olá, garotos e garotas, meninos e meninas, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver como usar o Eclipse, sim, o nosso querido ambiente de programação, para criar um projeto em C++, ok? Então, sem mais delongas aí, e a gente também vai explicar um pouquinho aí das linguagens, da linguagem C++, né, algumas estruturas dela, algumas estruturas bem básicas, tá? E para depois seguir em frente aí com tópicos um pouquinho mais avançados, tá? Mas aí vão ser em próximos vídeos, ok? Então vamos lá. Como é que a gente cria um projeto no Eclipse, tá? Eu vou fazer primeiro para Linux e depois para Windows, mas vocês vão ver que é quase igual, tá? Então a gente vem aqui em File, New, C/C++ Project. Você vai escolher C Manage Build, tá? No caso aqui o Eclipse vai criar uma série de scripts aí e vai gerenciar automaticamente a compilação dos seus programas. Vai clicar em Next. No nosso caso aqui a gente vai escolher Hello World C++ Project, que no caso aqui vai vir só algumas linhas já pré-editadas, só para a gente ganhar tempo, tá? E aqui no nome a gente vai colocar o nome do nosso projeto, sei lá, Olá Mundo, no caso, né? Clique em Next. Aqui você pode colocar alguns dados que você quiser, tá? Não precisa colocar nada além disso, tá? Até o autor não precisa, tá? E aqui você não mexe, tudo bem? Clique em Next. E aqui está tudo prontinho, é só clicar em Finish. Clicou em Finish, vai aparecer esse arquivo aqui, talvez um pouquinho menor, tá? E o que a gente tem aqui? Bom, antes de começar a entender parte do código, a gente precisa saber quais são alguns comandos básicos do Eclipse, tá? Então, para dar um zoom in, né, para aumentar o tamanho do nosso código fonte, é Ctrl Shift mais. Olha só, cada vez que eu aperto, aumenta o meu código, tá? Ctrl Shift mais por quê? Porque eu uso mais do teclado não numérico, tá? No teclado numérico não vai funcionar, tudo bem? E para diminuir é Ctrl menos. Tudo bem? Novamente do teclado não numérico. Para salvar, pessoal, é Ctrl S. Para compilar nosso programa é Ctrl B. B de build em inglês, né? Que é construir, compilar no caso nesse contexto. E para executar, Ctrl F11 vai executar o nosso programa, tá? Como eu falei, pessoal, o nosso programa é um Olá Mundo, né? Então deveria exibir aqui embaixo Olá Mundo. Só que não exibiu nada. Por quê? Porque eu ainda não coloquei o nosso querido Olá Mundo. Então vou colocar aqui Olá Mundo, né? Um clássico aí, o Olá Mundo, né? Vou salvar, Ctrl S, vou compilar, Ctrl B e vou executar, Ctrl F11. No caso aqui, executei, apareceu Olá Mundo. Parabéns, você fez o seu primeiro programinha aí em C++. Beleza? Agora vamos avançar um pouco aí no entendimento do código, né? Nas primeiras linhas, o que a gente tem? A gente tem aqui alguns comentários, tá? E o que é um comentário? É uma parte do seu código que não vai virar o programa, tá? Que não, o compilador vai simplesmente ignorar, tá? E nesse caso aqui, o que ele vai ignorar? É essas mensagens todas aqui. Tanto que a gente pode apagar e não altera em nada o funcionamento do nosso programa. Então talvez você esteja pensando, peraí, mas se o comentário não faz nada, para que eu vou escrever ele? Para que ele serve? Então, pessoal, o comentário serve para você orientar o próximo programador ou programadora que vai mexer no seu código. E esse próximo programador ou programadora pode ser você, tá? Porque muitas vezes a gente passa um baita tempo assim sem mexer no mesmo código e ali quando a gente vai mexer novamente no nosso código, a gente vê que esqueceu tudo, tá? E os comentários vão ajudar essa pessoa aí, que pode ser você, a ser guiada aí pelo código, né? Que pode ser muito complexo às vezes, tá? Para entender melhor o que está acontecendo. Então, no nosso caso, a gente vai colocar um comentáriozinho aqui para explicar o que está acontecendo nas linhas abaixo, tá? Então, exibe no terminal, somente aqui, no terminal, a mensagem Olá Mundo, tá? Exibe no terminal a mensagem Olá Mundo, pronto. Já explicou essas três linhas, tá? Geralmente os comentários servem para quê? Para você entender, né, o contexto ali do que está acontecendo, tá?
Então comentem o código de vocês. É importante manter um código sempre bem comentado, principalmente nas passagens mais complexas ali, que pode ser bem difícil de entender para quem não está iniciado no código ou para quem não o fez, ok? Legal. Existe só esse tipo de comentário? Não. Existem outros dois tipos de comentário. E quais os outros dois tipos de comentário? São esses daqui. Eu tenho comentário de múltiplas linhas, que começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Tudo que tiver aqui no meio, né? Tudo que tiver aqui no meio vai ser ignorado pelo compilador, tá? Eu posso colocar quantas linhas eu quiser aqui, essas linhas vão ser ignoradas pelo compilador, tá? Só que olha que interessante, como a gente está numa IDE, né, numa Integrated Development Environment, né, ela entende quando a gente começa o bloco de comentário. E aí você dá um Enter, ela já fecha para você e deixa alinhadinho, tudo bonitinho. E aí você pode colocar o quanto de comentário você quiser, tá? O comentário com barra barra geralmente é o comentário de uma linha, tá? E o comentário com barra asterisco são de várias linhas, você pode colocar o quanto de coisa você quiser, tudo bem? Legal. Seguindo em frente aí. Qual é o outro tipo de comentário? O outro tipo de comentário é o que a gente chama de documentário de documentação. Esse comentário, pessoal, ele vai começar com barra asterisco, asterisco e vai finalizar com barra asterisco, tá? E o que esse comentário faz? Esse comentário, ele vai servir para ajudar a documentar o nosso código, né? Alguns programas leem esse comentário, tá? E criam uma documentação em PDF ou em HTML, coisa e tal, que vai ajudar as pessoas a entenderem o seu código ali, sem necessariamente olhar diretamente para ele, tá? Você pode organizar os métodos em ordem alfabética ali nessa documentação, coisa e tal. Tem várias facilidades ali que esses programas que leem esses comentários de documentação fornecem para quem quer saber mais sobre o programa, tá? No caso aqui, o comentário que eu coloquei é método principal, tá? Esse método aqui é o método principal do C++, eu já vou dizer para vocês o que é o método principal, tá? E ele retorna alguma coisa, retorna o estado de finalização. Vou colocar estado de finalização não, o estado final do programa. A gente já vai ver o que é isso, na verdade, agora, tá? O que é um método, né? Ou, mais especificamente, o que é uma função, tá? Uma função, pessoal, é um bloco de código, tá? Blocos de código no C++ são definidos por chaves. Eu abri o bloco aqui, fechei o bloco aqui, tá? Funções, pessoal, são blocos de código que podem ser chamados em qualquer parte do nosso programa, tá? Contanto que eu tenha a referência correta para eles, tá? Então, no caso aqui, o nome desse bloco de código é main, ou main, né? Se falar em português aí, né? Tá? E esses blocos de código, que a gente chama de função, eles podem retornar valores, assim como as funções matemáticas, né? Seno, cosseno, essas coisas todas que vocês geralmente têm arrepios em ouvir, tá? Então, uma função é um bloco de código que retorna algum valor. É isso, tá? Às vezes esse bloco de código também recebe alguns valores, tá? Por exemplo, eu posso ter a função soma, que retorna a soma de dois valores. Então eu forneço dois valores e retorno esses dois valores. Vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho então. Ó, então eu tenho soma, né? A minha soma vai retornar o tipo float, tá? Que é número de ponto flutuante, que eu posso somar dois valores de ponto flutuante, né? E o que é ponto flutuante? Número com vírgula, tá? É isso, tá? Soma, então eu vou receber um float, né? Que é o número A, e vou receber outro float, que é o número B. E essa função é um bloco de código. E o que esse bloco de código vai fazer? Vai retornar a soma desses dois, né? Então vai retornar, olha que legal, return, né? Return, de retornar, A mais B. Simples assim. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar aqui embaixo cout. Já vou explicar o que isso aqui faz, né? Soma de 10 mais 5,6, tá? E vou colocar aqui endl também, tá? Legal, olha que interessante. Eu criei um bloco de código chamado soma,
que soma dois números e retorna um valor, tá? Isso é uma função, pessoal, tá? Algumas funções podem não retornar valor algum, tá? No caso, quando ela não retorna valor algum, você pode botar void, né? Void em inglês é vazio, então retorna vazio, tá? E além do float, a gente tem vários tipos de variáveis, coisa e tal, a gente vai vendo aí durante o desenvolvimento, tá? Legal. Agora eu tenho esse código aqui. Nesse código aqui eu tenho a função principal. E o que é a função principal, afinal de contas? É a função que o sistema operacional vai chamar. Sim, o sistema operacional ele vai chamar instruções do seu programa. Então eu vou ter o meu executável lá. E quando eu mandar executar, o sistema operacional vai procurar no seu programa a função principal. E aí, o que a função principal vai fazer? Vai executar tudo que tiver dentro dela, tudo bem? Então, todo programa em C ou C++ precisa ter uma função principal, tá? Porque é a partir dali que vai começar a rodar o seu programa, tá? Depois disso ele faz o que ele quiser, mas precisa desse ponto inicial chamado função principal. E a função principal no C++ chama-se main, tá? E retorna um valor inteiro, tá? Int. Mas espera aí, um programa retorna um valor para o meu sistema operacional? Sim, tá? E o que é retornar um valor, né? Assim como na soma, né? No caso aqui, está retornando a soma de dois valores, né? O que é retornar um valor? É devolver, né, um valor ou alguma coisa para quem chamou você, né? Por exemplo, digamos que você tem um irmão, uma irmã ou alguém ali, um conhecido, né? E você pede para a pessoa ir no mercado buscar almeirão. Então, vamos dizer que essa pessoa pode ser comparada com uma função, né? Nessa função você coloca o quê? Você coloca a ordem, né, que é comprar almeirão, e o dinheiro, né? A ordem e o dinheiro, ó, compra almeirão, tá aqui, sei lá, R$4. Pouco caro esse almeirão, mas enfim. Se bem que não, mas enfim, tá, enfim, depende da época que você tá aí, tá? Então ela vai pedir aí, compra o almeirão e dá o dinheiro, que vai ser R$4. Então essa função ela tem dois parâmetros, ela tem dois argumentos. E aí essa função vai no mercado, dá o dinheiro, pega o almeirão e o que ela vai fazer? Ela vai te retornar o almeirão, né? Esse conhecido, irmão, irmã, enfim, né? Vai no mercado, pega dois argumentos, que é a ordem e o dinheiro, e te retorna o almeirão. No caso do sistema operacional, ele chama o programa, ele não precisa passar nada, né? A gente vai ver depois que pode passar alguma coisa, sim, o sistema operacional pode fornecer parâmetros para o nosso programa, e o nosso programa vai retornar zero. Tá? O que significa quando o programa retorna zero para o sistema operacional? Significa que esse programa ele rodou com sucesso, ele não teve erro algum. Tá? Qualquer return que você colocar aqui que for diferente de zero, negativo, positivo, grande, pequeno, não importa. O sistema operacional vai interpretar como o programa terminado com um erro, né? Que o programa informou erros para o sistema operacional e vai provavelmente notificar o usuário que houve algum erro quando esse programa terminou de executar. Tá? Então, se o seu programa retornou com sucesso, né, fez tudo bonitinho, você retorna zero. Se não, você retorna um valor diferente de zero, tudo bem? Legal. Seguindo em frente, o que é essa primeira linha aqui, né? Essa primeira linha, pessoal, eu estou incluindo uma biblioteca. E o que é uma biblioteca? Deixa eu salvar um aqui. Ctrl S, né? Uma biblioteca nada mais é do que uma série de rotinas, né? Uma série de coisas já pré-feitas para você não precisar reinventar a roda no seu programa. Tá? Então, no caso, essa biblioteca, o que ela me permite? Ela me permite enviar e receber dados pelo terminal, tá? Pela linha de comando. Tá? E por que eu incluí ela? Porque eu preciso usar esse cout aqui. Esse cout vem justamente dessa biblioteca. Tá? E esse endl também já vou explicar o que eles fazem, tá? Então, toda vez que você quer incluir uma biblioteca, você vai dar include IOStream, no caso aí para incluir as rotinas de entrada e saída. Mas toda vez que você quiser incluir uma biblioteca, desculpa o erro aí, você vai dar um include o nome da biblioteca, tá? Ou no caso, o caminho da biblioteca, tá? No nosso caso aqui não tem um caminho, né, tipo C, dois pontos ou barra, qualquer coisa. Por quê? Porque isso é uma biblioteca nativa do C++. Né? Você não precisa informar o caminho todo dela, ele já sabe onde está. Tá? Ela já vem pré-instalada. Então a gente não precisa informar o caminho dela. Tá?
E o que uma inclusão de biblioteca faz? Ela inclui os cabeçalhos e as variáveis, os cabeçalhos das funções e as variáveis que ela contém, tá? Entre outras coisas aí que a gente vê depois, tá? E o que é um cabeçalho, né? No caso ali não é bem um cabeçalho, a gente vai chamar mais de assinatura mesmo, tá? O que é uma assinatura de uma função? Uma assinatura de uma função, pessoal, nada mais é do que essa parte aqui antes da chave, tá? Isso é a assinatura da função. Então, no arquivo IOStream, vai ter várias assinaturas de várias funções, tá? No nosso programa, de forma que eu possa chamá-las aqui sem dar erro no meu editor de código, tá? Legal. Então, o inclui as assinaturas das bibliotecas que eu tenho no meu sistema. É isso, sim, é isso, tá? Beleza, vamos entender agora o que o IOStream faz. Quando eu incluo o IOStream, pessoal, ele me dá acesso a esse cout que a gente vai chamar de um fluxo, tá? De um string. Não é bem uma variável, tá? É um fluxo de dados aí definido internamente pelo próprio C++, tá? E para esse fluxo de dados eu mando alguma coisa, tá? Essa setinha dupla significa que eu estou mandando alguma coisa para esse fluxo, tá? No caso que eu estou mandando é a expressão olá mundo. E depois em seguida eu mando mais coisa. O que eu estou mandando? No caso, uma finalização de linha, uma end line, né? E o que vai fazer cada uma dessas coisas? O cout ele vai receber coisas para exibir na linha de comando, tá? No nosso terminal. E no caso, o que ele está recebendo? Olá mundo. Só que ele não vai exibir de primeira, tá? Ele vai exibir de primeira só quando ele receber um endl, né? Que é a finalização do fluxo, tá? Então eu crio o fluxo e finalizo ele com o endl. O que o endl vai fazer? Vai mandar todos os dados por terminal, né? Para a linha de comando e vai pular uma linha, tá? Vai para a próxima linha. Na verdade não vai pular, vai para a próxima linha, tá? E aí eu posso fazer de novo, né? O cout, que vai receber a soma de 10 mais 5,6, né? No caso, como a gente programa em inglês, a vírgula vira ponto, tá? E finalizando com o endl aqui para pular mais uma linha. Se eu compilar aqui se eu salvar primeiro, né, com Ctrl S, compilar com Ctrl B e depois executar com Ctrl F11. Opa, pequeno errinho aqui. Vamos ver o que aconteceu. Too few arguments. Ah, lógico, né? Eu estou somando aqui, né? Eu estou passando 2 argumentos para minha função. Eu não vou colocar o sinal de mais aqui, vou colocar vírgula, né? Primeiro parâmetro da função, vírgula, o segundo parâmetro. É bom que vocês já aprendem aí como passar parâmetros para uma função, tá? Eu separei o parâmetro primeiro aqui para uma vírgula, depois eu coloquei o segundo, então necessariamente, se eu quero passar 10 e 5,6, eu preciso passar 10,5.6, tá? Por isso que a gente não usa vírgula nos números, tá? Porque a vírgula vai ser para separar parâmetros quando a gente está passando esses parâmetros para uma função. Então, Ctrl S para salvar, Ctrl B para compilar e Ctrl F11 para executar. Vocês vão ver o resultado aqui, olá mundo, 15,6, do jeito que a gente esperava. Tudo bem? Legal. Então a gente já sabe o que é uma função, já sabe que funções podem retornar valores ou não, que a função principal é a primeira que vai ser chamada, o meu programa começa por aqui. A gente já sabe que são fluxos, aqui no caso a gente está enviando um fluxo de dados para a linha de comando. A gente já sabe que a função principal retorna um valor inteiro e que 0 é quando terminou tudo bem e diferente de 0 quando alguma coisa deu errado, tá? E a gente já sabe que dar o include numa biblioteca vai permitir que eu use ela aqui no meu código, tudo bem? Legal. E o que é esse namespace, pessoal? Namespace é uma forma de você separar instruções, tá? Vamos dizer que eu posso ter a função soma de várias implementações da função soma, tá? E eu quero usar uma específica, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso separar a função soma, essas várias funções somas que eu criei, em diferentes namespaces. Ah, não entendi nada. Até entendo. Vamos lá. Usando o exemplo de pessoas, eu estou numa sala de aula, né? Digamos que eu quero chamar a Maria, mas eu tenho 2 Marias. Se eu chamar Maria, as 2 vão responder. No caso de um programa, quando 2 funções respondem a uma chamada, acontece um erro e seu programa dá pau, dá bug, para de funcionar, né? Então, quando eu estou programando, ou mesmo quando eu quero falar com uma das Marias, eu preciso especificar qual das Marias que eu quero. Então vamos dizer que uma das Marias, o sobrenome dela é Souza e o outro é Silva. Então eu posso falar Maria Souza. Souza, no caso, é o namespace das Marias. Desculpa, Souza, no caso, é um dos namespaces.
tá? E Silva é outro namespace. Então, se eu chamar Maria Souza, eu quero falar com aquela Maria. Se eu chamar Maria Silva, eu quero falar com a outra Maria. E a mesma coisa dos namespaces, tá? A gente pode ter vários namespaces aí, separando funções aí para evitar conflito entre elas, tá? No caso desse namespace, a gente está falando do STD, que é o namespace standard, que é o namespace padrão da linguagem C++, onde vem todas as implementações padrão aí que a gente vai usar, tá? São bibliotecas internas da linguagem, tá? Você não precisa baixar nem nada para usar, tá? E o que essa linha está falando? Está falando que eu vou usar o namespace std. E o que significa usar o namespace std? Significa que eu não preciso escrever todo o nome das minhas funções que eu vou usar, né? Nem das variáveis. Então, significa, por exemplo, eu chego em sala de aula e vou falar, ó, daqui para frente só atende quem tiver sobrenome Souza. Aí, quando eu chamar Maria, só vai atender a Maria Souza. Ou se eu chegar, só atende quem tem sobrenome Silva. Quando eu chamar qualquer pessoa que tem sobrenome Silva, essa pessoa vai responder, inclusive se for a Maria Silva. Tudo bem? Mas, pessoal, isso não é bom, tá? Geralmente a gente apaga isso daqui, tá? Por quê? Porque é sempre ideal, por questões de flexibilidade, a gente chamar a função pelo seu namespace total. Então eu sempre vou chamar Maria de Souza, Maria Silva, não sei o que, tá? Por que eu preciso fazer isso? Para evitar confusão, tá? Digamos que uma pessoa entra nessa sala de aula e ela não vai saber de que Maria que eu estou falando. Por quê? Porque ela não sabe o namespace. Agora, se eu chamar Maria de Souza, todo mundo sempre vai entender e vai evitar confusões, tá? Pode acontecer confusões quando você dá vários using, né? Você pode não dar um só, você pode dar vários using nesse namespace aqui e especificar um namespace diferente, sei lá, teste, não existe, mas vamos dizer que existe. E vamos dizer que nesse teste também tem um cout. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer um erro no seu programa. Só que aí vai ser um problema maior, porque você não sabe de onde veio esse erro. Você sabe que o erro pode estar aqui ou pode estar aqui, tá? Ou pior, pode não dar erro, tá? E aí o programa começa a se comportar de forma estranha. E aí você não sabe o que está acontecendo, tá? Então a gente nunca vai fazer isso daqui. O que a gente vai fazer? Para ficar bonitinho. Deixa eu colocar essa parte aqui para ficar melhor. Tá? Para mover uma linha inteira, tá? Independente se você selecionou ela ou não, você dá Alt e aperta para cima ou para baixo. Tá? Você move a linha inteira ou você pode mover um bloco, né? Selecionando a linha aqui, você pode mover um bloco inteirinho aí, bonitinho. Tá? Fica a dica aí. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente entende que não pode usar o using namespace. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome inteiro, vai referenciar totalmente o que a gente quer usar. Então, eu quero usar o cout do std, dois pontos, tá? Então, std, cout. Ah, eu quero usar o cout do std. std, endl, eu quero usar o endl do std. Mesma coisa aqui embaixo, std, cout e std, endl. Ah, mas o programa não fica grande demais assim? Não fica uma digitação desnecessária, né? Se você tivesse o using aqui em cima, não precisaria fazer tudo isso. Sim, para programas pequenos realmente fica maior. Mas para programas maiores, quando a complexidade cresce, é interessante deixar assim, porque você sabe exatamente do que você está falando, aonde você está escrevendo, tá? Então façam assim sempre, fica a recomendação. Legal. Entendemos todas essas linhas agora, já sabemos o que é cada uma dessas coisas. O que a gente tem que fazer agora? Vamos entender a saída do terminal quando a gente compila um programa. Então eu vou salvar, Ctrl S, e vou compilar, tá? Quando eu termino de compilar, eu vou maximizar aqui a saída do compilador, vocês verem que aparece um monte de coisa, tá? Esse make all é o Eclipse chamando o script que ele gerou automaticamente para compilar o nosso programa, tá? E aí ele fala, ó, estou compilando o Olamundo CPP, que é o arquivo que a gente criou, tá? E aí ele está falando aqui, ó, estou chamando o compilador C++. Ah, legal. E aí ele vai gerar toda essa linha de comando aqui, coisa e tal, que não importa pra gente, tá? Por enquanto. Depois, se quiser ficar um pouco mais avançado, tem vários tutoriais na internet aí, ensinando a mexer no terminal ali, ou compilar um programa na linha de comando, tá? Mas não é muito prático, tá? Já fica a dica aí. E o que ele está fazendo aqui quando ele compila, né? Se vocês olharem bem na saída aqui, você vai ver que ele vai gerar arquivos com extensão .o.
E o que são os arquivos com extensão .o? São arquivos que a gente chama de arquivos objeto, tá? E o que são os arquivos objeto? Os arquivos objetos, pessoal, são arquivos pré-compilados, vamos dizer assim, tá? Que não tem mais os comentários, não tem mais um monte de coisa aqui, é basicamente um arquivo binário, tá? Esses são os arquivos de objeto, mas que ainda não estão habilitados a serem executáveis, não são executáveis ainda. O que falta para eles? Quando a gente fez o nosso programinha aqui, Olá Mundo, a gente não incluiu essa biblioteca aqui? Pois bem, quando a gente compila, ele precisa incluir a biblioteca também no arquivo de objeto, tá? E aí ele vai buscar os binários dessa biblioteca, tá? Vai buscar os arquivos compilados dessa biblioteca e incluir no nosso arquivo objeto. E o que é isso, né? E o que é essa operação? Essa operação a gente chama de link edição, linkagem ou vinculação em inglês, tá? Eu estou vinculando as minhas bibliotecas com o meu executável, tá? E é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Invoking, né? Chamando o linkador C++, ou o vinculador, ou o link editor C++, tá? Que vai fazer o quê? Vai vincular todas as bibliotecas definidas no nosso código-fonte, tá? Com o nosso arquivo objeto. E aí, finalmente, ele vai gerar um executável que aqui no Linux não tem extensão, mas se fosse no Windows, teria um .exe aqui, tá? Estaria escrito .exe em vez de só Olá Mundo. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula aí a gente vê como entender um pouquinho mais à frente das linguagens. Brinquem com esse código. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam bem e até mais.